Bom dia, vamos começar agora a nossa revisão para avaliação do primeiro bimestre de matemática. O primeiro tópico que nós vamos abordar é a equação da reta. Primeira questão, observe no desenho abaixo a representação geométrica da reta. Vejam que aqui a gente tem a equação da reta na forma reduzida, y igual a mx mais n. Lembrando que o m é o coeficiente angular, que fica junto do x, e o n é o coeficiente linear. Então, aqui nós temos o gráfico que vai interceptar o eixo de x no ponto -2 e vai interceptar o eixo de y no ponto 4. A partir daí, nós temos, então, condição de tirar dois pares ordenados nos pontos onde a reta intercepta o eixo de x e o eixo de y. O que é que a questão nos pergunta? Quais são os sinais dos coeficientes m e n dessa reta? Então, ele pergunta se são positivos, negativos ou, no caso, tem a opção também de nulo. Para isso, a gente precisa, então, identificar o coeficiente angular m e o coeficiente angular n. O que foi que nós já estudamos? Quando nós temos dois pares ordenados, o caminho proposto para a gente descobrir o coeficiente angular, primeiro é escrevê-los. Então, vamos lá. Como o próprio nome diz, par ordenado, primeiro nós vamos tirar o valor de x e depois de y. Nesse caso aqui, se a reta ela passa no ponto de 4 em y, é porque o x vai ser 0. Então, o primeiro par ordenado será 0 e 4. Aqui nós temos a reta passando em x no -2. Então, se o x é -2, nós vamos ter o par ordenado -2 e 0, certo? Então, para a gente encontrar o coeficiente angular, que no caso está representado por m, nós aprendemos uma fórmula. Qual foi a fórmula do coeficiente angular? M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Nós temos aqui, então, dois pares ordenados. Por qual eu começo? Não vai fazer diferença. Tanto faz pegar primeiro o -2 e 0 ou o 0 e 4, tá? Então, nós vamos escrevê-los aqui abaixo para facilitar. Eu vou colocar aqui o -2 e o 0 e abaixo o outro par ordenado, que é o 0 e o 4. Sabemos que par ordenado porque o primeiro termo corresponde ao eixo de x e o segundo corresponde ao eixo de y. Substituindo então aqui na fórmula, nós teremos o quê? y2 menos y1. Vamos fazer de baixo para cima. Então, vamos fazer o 4 menos 0 dividido por x2 menos x1 será o 0 menos o -2. 0 menos 2. Né? Lembrar que esse menos é da fórmula. Por isso que eu coloquei outro termo dentro do parêntese. Aqui, resolvendo 4 menos 0, será 4. Aqui, 0, vamos repetir, menos com menos, mais. E aqui nós teremos, então, como resultado, 4 dividido por 2, que será o 2. Então, nós já encontramos o valor do coeficiente angular m igual a 2. Então, o coeficiente angular m, a gente já sabe que deu positivo, certo? Agora, com relação ao coeficiente linear, a gente já estudou que coeficiente linear é o ponto onde a reta intercepta y. E aqui a gente está vendo que ela intercepta y no 4. E aqui a gente percebe que o 4 é positivo. Então, tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear são positivos. Nesse caso, ambos são positivos. Temos, então, a alternativa C. Coeficiente angular e linear positivos, certo? Vamos, então, para a segunda questão. O que é que ela nos propõe? A segunda questão diz assim: um pequeno problema. Um robô enxerga o piso de uma sala como um plano cartesiano e foi programado para andar em linha reta, certo? Ele vai passar por dois pontos, o ponto 1 e 3 e o ponto 0 e 6. Esse robô foi programado para andar sobre uma reta. Que reta é essa? Então, aqui tem as proposições. Vejam que as equações aqui, correspondentes à reta, estão escritas na forma reduzida. Então, qual é aqui o ponto importante para a gente observar nessa questão? Que o robô, ele vai andar sobre um plano cartesiano, o encontro de x com y, e ele tem que andar em linha reta. Então, quando a gente vai trazer uma equação correspondente a uma reta, a gente sabe que ela vai ter o formato com a presença das variáveis x e y, e aprendemos que quando nós temos dois pares ordenados, para chegar a uma equação da reta, a gente pode
usar mais de um caminho e, em geral, o que os alunos preferem é o uso de determinante. Então, para ser equação com a presença de x e y, nós temos então que montar o determinante. O primeiro valor, então, será, ou o primeiro par, a presença das variáveis x e y. Abaixo nós vamos colocar os dois pares ordenados, 1 e 3, 0 e 6. E para poder calcular o determinante, aplicando o SARI, a última coluna sempre vai ser com o elemento 1. O conceito de SARI, repetimos as duas colunas à direita, x, 1 e 0, y, 3 e 6, e calculamos o determinante, tá? Então, aqui, fazendo o produto, nós vamos obter 3x, fazendo o produto, 0, fazendo o produto, vamos ter 6. Somando, chegaremos ao resultado 3x mais 6. Na outra posição, nós teremos o produto dos três elementos igual a 1, o produto desses três elementos 6x e o produto desses três elementos será 0, né? Então, aqui, quando a gente for fazer a soma, teremos 6x mais y. Por quê? Porque nós já aprendemos que não podemos somar termos com variáveis diferentes. Pela regra de determinante, a gente vai fazer o quê? Usando a regra de SARI. O termo final, ou os termos finais, 3x mais 6, menos os que estão na frente, os iniciais, 6x mais y, tudo igualado a 0. Vejam só, nesse caso, se você quiser já fazer o jogo de sinal, pode, ou lembrar da regra que eu repito os termos finais e troco o sinal dos iniciais. 3x mais 6, fazendo aqui o jogo de sinais, menos com mais, menos, menos com mais, menos, igual a 0. O que é que a gente pode juntar aqui? Os termos que têm a mesma parte literal, 3x e 6x. Como são sinais diferentes, a regra diz que a gente subtrai e conserva o sinal do maior. O y é o único termo que tem, vamos apenas repetir, e sem variável temos o 6. Aqui a gente tem a equação igualada a 0. A gente disse que essa equação aqui da reta está na forma geral. Só que quando a gente vai para as proposições, a gente não tem na forma geral. Começando com y, sabemos que é na forma reduzida. O que é que a gente faz então? Isola o y no primeiro membro. Menos y igual o 3x que está subtraindo, ele vem somando. O 6 que está somando passa subtraindo. Né? A variável não vai ficar negativa, fazemos aquele processo de multiplicar por menos 1, teremos então y igual a menos 3x mais 6, tá? Onde é que a gente vai ter então essa resposta? Percebam que vai estar aqui na letra A, tá? Então, quando a gente tem alguma situação, como ele fala aqui, o trajeto de um objeto ou de alguém, aqui no caso de um robô, no sistema cartesiano, e ele fala de trajetos que representem retas, então toda vez que a gente trabalhar com reta, a gente vai encontrar uma equação que traga a variável x e y com expoente 1. Na forma reduzida, a gente consegue rapidamente escrever, passando os termos que não tem y para o segundo membro, certo? Uma questão também bem elementar. Aqui, lembrem que aplicamos a regra de SARI. Por que eu coloquei o x e o y inicialmente? Porque eu aqui tenho dois pares ordenados e só ver a equação se tiver as variáveis x e y, no caso a equação da reta. E se aqui tivessem 3 pares ordenados ou 4 pares ordenados, o que é que a gente faria? Você escolhe apenas 2 para colocar abaixo das variáveis x e y. Não esquecer que aqui à direita, sempre a última coluna será os elementos 1, certo? Vamos então para a terceira questão, ainda referente à equação da reta. O que é que essa questão nos propõe? A equação da reta que passa pelo par ordenado ou pelo ponto P, 1 e menos 3, e tem inclinação igual a 3 meios, é qual? Então, veja, quando a gente tem aqui a expressão inclinação, a gente está falando de declividade, e a gente sabe que a declividade é o coeficiente angular. Então, ele deu para você o coeficiente angular e ele deu um par ordenado. E aí, a gente já aprendeu que quando nós temos a forma do coeficiente angular, y igual, ou desculpem, m igual a y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, se a gente fizer produtos de meios extremos, a gente vai chegar a outra fórmula que nos permite resolver essa questão de forma rápida ou de maneira mais rápida. Então, aqui a gente vai ter y2 menos y1 igual a m, que multiplica x2 menos x1. Então, aqui com essa fórmula, a gente pode, então, chegar à equação da forma reduzida, substituindo um par ordenado e o coeficiente angular. Vejam que é diferente da questão
anterior que nós vimos, porque nós tínhamos, na primeira questão, nós tínhamos, no caso, 2 pares ordenados, aqui a gente só tem um, tá? Então, quando a gente tem um par ordenado, a gente sabe que o primeiro elemento corresponde a x e o segundo corresponde a y. Mas aqui você tem 2y e aqui você tem 2x. O que é que você faz então? Nesse caso, você vai substituir sempre o segundo y e o segundo x. Vamos lá então. Esse y que nós vamos repetir, não precisamos colocar esse coeficiente abaixo, tá certo? Nem no primeiro y, nem no primeiro x. Então, vai ficar y menos, qual é o valor de y no par ordenado? Menos 3, igual a m. M é o coeficiente angular. Qual é o valor do coeficiente angular? 3 meios. Que multiplica, vou repetir o primeiro x, sem esse coeficientezinho, menos o x do par ordenado. Como ele está positivo aqui, a gente já pode logo colocar. Vamos então fazer o jogo de sinal necessário. Menos com menos, mais. Igual, aqui nós temos uma multiplicação, 3 meios vezes x vai dar 3 meios de x, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, lembre que aqui embaixo tem o denominador 1, 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Nesse caso, a gente pode fazer o que então? Como temos a situação aqui de denominador, aqui nós temos tudo sobre 1 e aqui nós temos o denominador 2, você pode tirar o mínimo para facilitar, tá? Então, vamos aqui colocar. O mínimo de 2 e 1 será 2, né? Nem precisa a gente fazer esse cálculo fora. É um processo bem simplificado. Vamos dividir, então, o novo denominador pelo antigo e multiplicar pelo numerador. Se você quiser, para facilitar, escreva aqui que o denominador é 1, tá bom? 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes x, 2x. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3 vai dar 6, igual a 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3x, 3x. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes menos 3, menos 3. Tirado o mínimo, como no numerador permaneceram variáveis, aqui é um y, né? Deixa eu consertar. Como permaneceram variáveis, a gente vai cancelar o denominador, tá certo? Então, vai ficar 2y mais 6 igual a 3x menos 3. Cancelei o denominador, porque em cima tinha variável, repito tudo que está no numerador, igualzinho. E agora, como está na forma reduzida, vamos isolar o y. Então, vamos ter 2y igual a 3x menos 3. Esse 6 que está somando, ele vem subtraindo. Teremos, então, 2y igual a 3x. Eu posso juntar esses dois termos porque eles não têm variável. Sinais iguais, o que é que diz a regra? Soma e repete o sinal. E aqui a gente vai ter que isolar o y para que fique na forma reduzida, conforme as alternativas aqui aparecem. Então, nós vamos ter y igual a 3x menos 9 dividido por 2. Certo? Lembre-se que esse denominadorzinho aqui, ele serve para ambos os termos. Se você for observar aqui nas alternativas de marcar, a gente não tem apenas um denominador, a gente tem um para cada. Então, é bem simples, é só a gente fazer a separação, y igual a. Vamos então aqui separar o primeiro termo, que é 3x sobre 2, menos o segundo termo, que é 9 sobre 2. Nesse caso, qual a alternativa correspondente que a gente tem? Vamos repetir, 3 meios de x menos 9 meios. Então, a gente vai ter aqui, ó, na letra D, certo? Que é a alternativa correta. Então, qual é a diferença dessa questão para a primeira? A primeira nos dava 2 pares ordenados, a gente usou, então, um determinante. Aqui, a gente tem um par ordenado e o coeficiente angular. Então, toda vez que você tiver um par ordenado e o coeficiente angular, um caminho que facilita o encontro à escrita da equação da reta correspondente é você usar esta fórmula. E se você achar difícil memorizar essa fórmula, você escreve então a fórmula de coeficiente angular, que é menorzinha, e faz o produto de meios e extremos.